Amém, irmãos. Graça e a paz. Vamos estar levantando, nos colocamos de pé para louvarmos ao nosso Senhor, né? Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Que ele cresça e eu diminua. Declare a ele mais. E menos de mim. E menos de mim.
menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Eu quero convidar o irmão que sentiu o desejo no coração, esteja levantando uma oração. Amém. Amém, irmãos. Podemos assentar? Eu passo a palavra para o nosso irmão Alexandre. Boa noite, irmãos. É sempre uma grande alegria estarmos na casa do Pai, amém? Nesse tempo, quem nos aquece, né, é o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é boa, ela é pura, perfeita e agradável. E quando a gente tem esse contato com a palavra do Senhor, Ele vai aquecendo o nosso coração, amém? E é interessante o cântico, né? Como que ele fala aos nossos corações que Ele cresça e eu diminua. E quando a gente imagina João, quando ele fala isso, né? Quando os discípulos falam, Senhor, aquele homem que o Senhor batizou, ele está batizando mais do que você. Eles falando, né, aqueles discípulos de João Batista, e João Batista sendo primo de Jesus e sabendo, né, com certeza a história que a mãe dele provavelmente contou, olha, quando eu estava de 6 meses, né, e você estava lá na minha barriga, e aí a minha prima Maria veio me ver, e eu senti o poder do Espírito de Deus quando ela saudou, né? Então, e essa história, então João Batista, por mais que ele veio e ele sabia que ele era aquela voz que clama no deserto, que vai preparando o caminho para o Senhor, e ele chega neste momento em que ele fala, agora que ele cresça e eu diminua. Então a gente vai vendo como que a obra de Deus tem de ser feita, né? Existem pessoas que eles querem diminuir, mas
no sentido de não fazer nada, né? Vou ficar escondido, vou fazer nada para a obra de Deus, porque é Deus que tem que fazer, que Ele cresça e eu diminua. Não é nesse sentido que a palavra ela está nos falando, né? Ela nos fala que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. E é isso que ela está falando. E quando fala, né? E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Irmãos, quando a gente começa a meditar no que o Senhor Jesus fez, é tremendo. A gente começa a tremer e começa a refletir: será que vale a pena? Valeu a pena Jesus ter morrido por mim? Os irmãos pensam assim de vez em quando? Valeu a pena Deus se fazer carne e morrer por mim? Tem hora que eu fico pensando. E o que nós devemos fazer, né? É a obediência. Então lá em João 3,16 que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse tal maneira não tem como a gente calcular, imaginar, medir. Esse tal maneira não é algo que a gente consiga expressar. Por mais que a gente tente colocar adjetivos para essa fala, né? De tal maneira, isso a gente nunca vai entender. É como naquele cântico: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente não sabe, né? Às vezes a gente pensa que é grande, né? Nós somos pequenos, muito pequenos. Amém? Então lá, vamos abrir nossas Bíblias lá em João, no capítulo 3, que é o texto que a gente vai fazer a leitura. Mas antes nós vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos, pois Tu és maravilhoso. Te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício do Teu Filho amado, Jesus, lá na cruz, em favor de todos nós, ó Deus, para a nossa salvação. Obrigado por Tua palavra, ó Deus, que é viva, ó Deus, em nossos corações. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então esse texto, um texto, né, que a gente sempre lê, é um texto bem conhecido, mas vamos refletir mais uma vez e com certeza o Espírito Santo nos falará coisas novas. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre, respeitado em Israel, e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crer nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ela faz a vontade de Deus. Amém? Então esse texto a gente sempre tem lido, em casa talvez muitos irmãos leem e estudam, e uma coisa importante que eu vejo nesse texto, e quando esse Nicodemos, que é um líder religioso, ele vai à noite procurar Jesus. E naquela conversa dos dois, Jesus começa a mostrá-lo: necessário vos é nascer de novo. E quando a gente começa a perceber que Nicodemos ele tem uma certa confusão, ele pergunta: será que um homem já velho ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Naquela época existiam várias religiões, várias seitas, várias ideias, teorias, teologias, assim como hoje. Existia um grupo chamado os saduceus. E os saduceus, eles acreditavam na reencarnação. Eles acreditavam que eles iam nascer de novo e aí teriam uma nova vida e se casariam de novo. Certa vez eles perguntaram a Jesus: olha, aconteceu um caso de uma mulher, ela foi casada com 5 homens, todos eles morreram. Na ressurreição, de quem ela será mulher? Então, eles perguntam, mas a ideia deles não era essa ressurreição que Cristo nos ensinou. Essa ressurreição que Cristo ressuscitou e foi glorificado. Eles acreditavam que eles teriam uma vida carnal, com paixões, desejos, como essa aqui, casando, dando-se em casamento, e eles ali começam a indagar com Jesus que tipo de vida seria daquela mulher, de quem ela seria esposa. E Jesus fala: olha, vocês não conhecem o reino dos céus. No reino dos céus, as pessoas serão como os anjos, nem casam e nem se dão em casamento, porque isso são coisas passadas. Então ele explica para os saduceus. Mas no caso aqui, existia uma certa rivalidade entre os fariseus e os saduceus. E quando Jesus fala: necessário vos é nascer de novo, será como funcionava a mente de Nicodemos ali naquele momento? Espera aí, será que ele é dos saduceus? Será que ele vai pregar o mesmo que os saduceus? Como pode eu nascer de novo dessa forma? E ele entendia um nascimento carnal. E era isso, porque naquela época se pregava isso. Hoje existe uma seita que eles acreditam nisso, gente. Eles acreditam que a pessoa que é salva, né, ela morre, aí ela fica num sono profundo, deixa de existir ali. E quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar, casar, ter filhos, ter gado e fazendas e continuar como se fosse uma vida carnal normal. Então, por que eu estou meditando sobre isso?
Inclusive a igreja, né, nós vamos participar de um evangelismo lá na cidade de Guarani. Também nós vamos fazer evangelismo aqui em Brumadinho. E são essas coisas que a Igreja de Cristo enfrenta. São teorias, são coisas que não são bíblicas. Quando este homem, ele começa a falar assim, mas acaso ele pode voltar, lá no versículo 4, ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E então Jesus ele começa a intensificar essa conversa. E ele fala assim, no 5, Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito da luz de vida, da vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então, Cristo aqui ele está falando sobre esse nascimento no Espírito. E uma coisa importante da gente entender, que o Espírito ele foi derramado em Atos 2, após a morte, ressurreição e glorificação de Cristo. Então, qual Espírito seria esse? Será que ele teria que esperar o Atos 2? Ele tinha que esperar o derramamento do Espírito? De certa forma, Jesus ele falou com seus discípulos: olha, vocês vão esperar e eu vou derramar o Espírito sobre vocês. Importante que quando Jesus ele morreu, o Nicodemos estava ali também, ele fez questão de participar ali, né, do funeral e tudo, né? E a Bíblia não relata se ele foi com aqueles discípulos para o lugar que o Senhor ele determinou. Mas um ponto importante da gente analisar, Jesus ele estava falando que de nada vale a religião, de nada vale o que eu penso. Existem muitos líderes religiosos, pessoas muito inteligentes, estudam muito, mas a palavra fala que o Senhor não os conhecerá. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Existem muitas pessoas simples como nós, talvez nós não somos estudados, não temos uma faculdade, não temos, né, grandes estudos, e a gente talvez acha que por isso nós somos humildes, nós somos salvos pela humildade, porque eu não tenho conhecimento, então eu vou ser salvo. E na verdade não. Muitas pessoas simples, elas são simples às vezes no modo de viver, mas são orgulhosas no modo de crer. Quando a gente julga que somos perfeitos, não, eu sou perfeito, imperfeito é o outro. Só isso aí a gente está crescendo e diminuindo o outro, o próximo, o irmão e tudo mais. Isso todos nós fazemos. E isso é terrível. Às vezes a gente não atenta para isso, que o nascimento do Espírito, que fala, só pode ser gerado pelo Espírito. Não tem como termos o fruto do Espírito se realmente a gente não nascer de novo. É o que a palavra fala. Eu acredito que todos aqui já nasceram de novo, mas quando a gente vai pregar o Evangelho ou falar com as pessoas, será o que a gente fala? Às vezes eu me pego a pensar, gente, será que evangelizar é tão difícil? E às vezes a gente evangeliza, a gente faz trabalhos, já teve caravanas aqui, mas parece que com o passar do tempo, parece que vai ficando mais difícil falar do amor de Cristo às pessoas. Os irmãos já repararam isso? E por quê? Às vezes quando a gente vai falar, hoje, no tempo que a gente está vivendo hoje, talvez a gente faz tantas coisas erradas,
ofende pessoas do mundo, ofende até os próprios de casa, né, os próprios irmãos. E quando a gente vai falar do amor de Deus, as pessoas falam: que amor? Que amor é esse que você está transmitindo? Ou então assim, olha, você fala isso, mas seus irmãos fazem isso, né? Então, hoje é tão difícil, antigamente também era, mas hoje, principalmente com toda essa questão tecnológica, hoje tem sites de fofoca gospel, né? Então, assim, é bombando, né? Fofoca gospel. Então, se a gente for pegar para olhar, a gente vai falar: puxa vida, mas... E é o que o mundo sempre vai falando. Isso é crente? E a gente deve pensar isso mesmo. Será que realmente eu sou crente? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Porque quando a gente coloca na balança só o próximo, isso nós fazemos, isso eu faço, acredito que os irmãos possam fazer também. Quando a gente coloca na balança só o próximo, é como se a gente fosse o juiz. É como se a gente fosse aquela pessoa que decide. Eu coloco mais aqui para pesar, ou eu coloco mais aqui. E a gente não consegue entender o peso que nós temos. O peso que nós temos de sermos cristãos. Porque a palavra fala que nós somos entregues à morte o dia todo. São coisas que nós devemos, para coisas que nós devemos morrer, coisas que nós devemos rejeitar, coisas que nós devemos fazer e não fazemos. Então, é o que a palavra vem nos falando. E o Nicodemos, quando ele tem essa dúvida, se ele vai nascer de novo no ventre da mãe, muitas vezes a gente faz algumas perguntas para Jesus também. Talvez você já fez a pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E a gente sabe, né? Ele nos quer por inteiro, né? Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Que é uma coisa que Ele já mandou. Muitas vezes a gente indaga Jesus, faz perguntas para Jesus. Por quê? O porquê nosso é igual de criança, né? Criança, às vezes, a gente está falando: mas por quê? Aí você explica: mas por quê? Não é assim? E esse porquê vai indo, aí dá um nó na cabeça da gente, né? Como pode a criança, com 3 porquê, ela já desarma a gente? Então a gente começa a perguntar: Senhor, por que isso acontece? Por que disso? Por que disso? Por que disso? Mas é como o Gabriel falou naquele dia, as respostas estão na palavra e a gente não procura às vezes na palavra. A gente procura em vários lugares, a gente vai ali no YouTube, no Google, a gente procura em vários lugares. Às vezes a gente procura aquilo que a gente quer ouvir. Falar: agora eu quero que alguém confirma que isso para mim aqui está certo. Lógico que vai ter, né? É igual horóscopo, né? As pessoas creem, tem pessoas que acreditam no horóscopo. Então pensa, a palavra de Deus não é horóscopo, né? Então a gente vê essas questões e Cristo vai falando sobre a luz e sobre o Espírito, e aí no versículo 16, ele explica, ele abre, né, aquela luz toda para o Nicodemos e fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui parece que o Nicodemos, ele começa a compreender um pouco, mas foi necessário Jesus falar com ele assim: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Você é mestre em Israel e não compreende isso? Por quê? Porque os fariseus, eles iam na onda dos fariseus. Eles não iam realmente na palavra. Quando a gente estuda sobre o povo de Israel, sobre as religiões, sobre os fariseus,
a gente vai ver que eles pulavam várias coisas, eles falavam da lei, mas o próprio Senhor Jesus, ele falava assim, o próprio Senhor Jesus ele falou assim, está vendo os fariseus? Vocês devem fazer o que eles estão falando, mas não fazer o que eles estão fazendo. Será que Jesus falaria isso para nós também? Olha, escuta o irmão Alexandre, mas não faz o que ele faz. Será que isso encaixa na vida dos irmãos também? Às vezes encaixa perfeitamente na vida da gente, né? O que a gente tem que fazer então, né? Será que eu já nasci de novo? Talvez nós já nascemos de novo, mas talvez a gente não está percebendo o vento, o Espírito Santo. Então nascer, quando ele fala nascer da água e do Espírito, isso quer dizer o nascimento natural e o nascimento espiritual, a gente nasce, o nascimento humano, vamos dizer assim. E será que nesse nascimento, por eu ter nascido do Sebastião e da Nívia, será que eu sempre fui obediente a eles? Será que você sempre foi obediente aos seus pais? Não, não é? A gente faz coisa errada. Da mesma forma, às vezes a gente tem um nascimento espiritual, mas a gente carrega essa desobediência com a gente. Só que quando o Senhor, Ele nos castiga, porque Ele nos castiga, Ele nos pune, nós devemos saber que nós não precisamos de perguntar o porquê. Nós devemos nos arrepender e buscar a vontade de Deus. Então, nesse texto, tudo o Senhor ele vem falando sobre isso. Mas uma coisa que eu pego muito nesse texto é exatamente a questão de religião, ela não salva. E quando nós sairmos para evangelizar, vamos encontrar muitas pessoas religiosas que vão achar que são salvas pela religião, pela cultura, pelo costume. E como nós vamos agir? Como a gente vai ensinar que é necessário nascer de novo? Vai começar, né? O Gabriel falou que vai começar um trabalho aqui, um estudo para o evangelismo, né? Para a gente abordar. Então a gente precisa, isso é necessário. A gente precisa vir, a gente precisa participar, precisa aprender, precisa saber o que falarmos com as pessoas, porque exatamente nós vamos transmitir sobre o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o dono da vida. Então é sobre isso, irmãos, que o Espírito me tocou quando o Gabriel pediu para trazer uma mensagem aqui. E é exatamente isso, nós temos que nos preparar cada vez mais para responder às questões que as pessoas nos perguntam sobre a nossa fé. Por que você crê? Se a pessoa chegar para você, por que você crê? Por que você serve a Deus? Quem te garante que Ele é verdadeiro, que Ele é de verdade? Será que a gente está preparado para essas questões? Jesus, Ele sempre estava, e Jesus, se Ele estivesse aqui nessa noite, irmãos, Ele conversaria com a gente e Ele faria exatamente isso. Quando Jesus ele foi conversar com aquele homem rico, ele falou, ele falou, mestre, que boas obras eu posso fazer para herdar o reino? E Jesus Cristo falou, olha, segue esses mandamentos. E o último que ele falou, amar ao próximo. Então ele falou, sigo tudo isso, eu faço tudo isso, desde jovem. E Jesus falou, então vende tudo que você tem. Você terá um tesouro no céu, depois você vem após mim, me siga. E ele saiu. E por que Jesus ele fez isso? Porque ele conhecia qual era a dificuldade daquele homem. E ele queria que aquele homem fosse liberto da avareza. E foi lá que Jesus tocou. E ele faz isso com nossa vida. Ele vem e ele fala, olha, você tem que consertar isso.
você tem que consertar isso, você tem que consertar isso, eu tenho que consertar isso. Todos nós temos algo para consertar. E a palavra e Jesus vem nos falando. E muitas vezes a gente vira as costas e sai. É isso que muitas vezes nós fazemos. E é isso que ele vem falando. É o contrário. Nós devemos nos apegar a ele, nós devemos buscar a vontade de Deus. Amém?